O Espírito Santo dá verdade que nos conduz à plena verdade, porque comunica a nós e revela dentro de nós aquilo que é palavra do próprio Jesus. E nesse evangelho aqui também, não é o tema central desse evangelho, mas nesse evangelho aqui também está dito sobre a Santíssima Trindade, quando Jesus diz: tudo que o Espírito vos entregar, disser e revelar ao vosso coração, recebeu de mim, e tudo que eu tenho recebido do Pai. Então a comunhão da Santíssima Trindade é o Espírito Santo de Deus que nos coloca em comunhão com o nosso Deus, que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo faz algo com a nossa vida, ele vai nos conduzindo até que cheguemos, né? Então o Evangelho começou dizendo assim, e a gente sabe que isso aqui está lá dentro da Santa Ceia, a última noite de Jesus com os discípulos, né? A despedida de Jesus, e ele apresenta o Espírito Santo. Então diz assim: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Olha que coisa interessante. Tem muita coisa que a gente ainda precisa ouvir, mas não somos capazes agora. Então Jesus está dizendo: eu nem vou dizer agora, porque não vai dar em nada, eu vou só gastar saliva com vocês agora. E aqui está, meus irmãos, tem muita coisa que eu tinha que saber, que eu tinha que ser capaz de compreender, mas não sou capaz ainda, não sou capaz agora. Então aqui tem duas realidades sobre a nossa vida. A gente não precisa saber tudo de uma vez, nem temos condição, talvez ainda, para algumas coisas agora. Então aqui a gente aprende que a gente não precisa se desesperar, nem desanimar de nós mesmos, nem desanimar dos outros. Não entendeu agora, porque ainda não é capaz. E existem pessoas mais capazes, existem pessoas menos capazes agora. Por diversos motivos, você pode ser mais capaz do que eu, menos capaz do que eu. O que o Espírito Santo nos faz? Ele nos conduz. Agora, quem tem o Espírito Santo, ainda que não entenda tudo agora, também não está atolado na ignorância do agora. A gente precisa estar a caminho das coisas. Às vezes na nossa vida, é uma tentação isso. A gente ficar satisfeito com as nossas limitações, ficar satisfeito com as nossas ignorâncias, ficar satisfeito com as nossas imperfeições e se sentar nelas e botar o nosso atraso e o custo do nosso atraso nas costas dos outros. Tudo aquilo que eu não sou capaz agora, custa alguma coisa para quem está comigo. Então um homem que a verdade sobre ele é, um homem cuja verdade sobre ele é, ele não é capaz de compreender agora o papel dele de pai dentro dessa casa. O que é essa incapacidade dele? O que essa compreensão que ainda não é agora causa na família dele? Causa um peso, causa um custo. Então, bora chegar nesse agora, né? Tem muitas coisas que uma esposa talvez não consegue compreender agora. Só que isso gera um custo para o esposo, para os filhos, e assim na vida. Então, ao mesmo tempo que a gente não tem que se desesperar, nem desanimar de nós mesmos, a gente precisa deixar o Espírito nos desatolar da ignorância, da cegueira, da falta de profundidade do agora. E o Espírito Santo quer fazer isso por você e por mim. Então Jesus está dizendo, tem muitas coisas ainda para dizer, mas vocês não são capazes de as compreender agora. Portanto, existem algumas coisas que nós só compreendemos na sua totalidade, profundidade, beleza e necessidade à luz do Espírito Santo. Por isso, queridos, mais importante do que a nossa inteligência é a nossa docilidade. Porque uma pessoa ela pode ser muito inteligente, mas se ela não é dócil, ela vai entender as coisas, e talvez vai entender bastante de algo, só no nível da razão humana. Mas só essa razão humana aqui, ó, que você e eu temos, só essa inteligência humana, cerebral mesmo, juntar o tico e o teco, os neurônios e botar para funcionar, só esse entendimento, só esse saber não aguenta a vida, não sustenta a vida. Nós precisamos de uma sabedoria, de uma ciência que vem do alto para compreender as coisas, as pessoas, os fatos e, por óbvio, o próprio Jesus e a própria fé, com uma inteligência que vem do alto. E essa inteligência que vem do alto,
ela vem ungida da caridade, do amor. Quantas pessoas são muito inteligentes humanamente falando, mas elas são secas, elas são duras, elas são impermeáveis ao amor. Tudo ele sabe, e sabe tanto que não consegue mais ensinar ninguém, não consegue alcançar o coração de ninguém, sabe tanto que ninguém alcança o coração dele, sabe tanto que ele não é para ninguém. É aquilo que São Paulo vai dizer na sua carta: a letra, o conhecimento incha, estufa, é o Espírito Santo que dá a vida. Então, meus queridos, tão importante quanto, ou mais importante até, do que a nossa inteligência, é um espírito, um coração dócil a Deus. Porque é a docilidade a Deus que nos permite e nos faz continuar caminhando para além do que compreendo agora. E é o saber de Deus que dá a esse meu saber caridade, amor. Para compreender o quê? O que será que Jesus queria dizer e eles não eram capazes de compreender? As coisas da fé, os mistérios da fé, a fé enquanto dogma, a fé enquanto verdade a ser crida e acreditada. O que devemos crer? Vamos pegar lá todos os artigos do creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, amém. Tem muitas coisas da fé que a gente às vezes não é capaz de compreender agora. A gente vai compreendendo ao longo da vida. O Espírito Santo vai descascando o assunto, polindo o assunto, aprofundando o assunto. Então, as verdades da fé, no sentido dogmático, né? Teológico dela. Compreender agora, não somos capazes de compreender agora, não só questões da fé às vezes, de pegar toda a beleza que tem ali, mas também coisas da própria vida, do que sou, do que devo, do que Deus me pede. Então essa paciência que Deus tem conosco e que nós precisamos ter conosco mesmos e precisamos ter com o próximo, com o outro. As coisas a respeito da vida, dos fatos. Tem gente que está mais adiantado, tem gente que está mais atrasado. E é o Espírito Santo quem nos capacita, nos dilata para compreender coisas que agora não compreendo ainda. Mas de novo, tão importante quanto a inteligência é a docilidade. Porque ainda que eu não compreenda, se eu sou dócil, eu vou compreender um dia. E enquanto não compreendo, não me revolto, não me azedo, não blasfemo. E enquanto não compreendo, já me submeto e obedeço. Esse é o ponto. A gente não é feito só de compreensão, a gente é feito de obediência. A gente é feito de confiança. Quantas vezes a gente não pede isso dos outros? Você pede isso para o seu filho, para a sua filha, não pede? Ah, quando você for mãe, você vai me entender. Tá, e enquanto ela não for mãe, ela faz o que quer da vida? Não, quando você for mãe, você vai me entender. Mas enquanto você não for, você só me obedece. E aí mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não entenda tudo que minha mãe, meu pai me exija, eu devo obediência. É injusto não confiar em quem faz tanto por mim. Mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. Com a igreja. Ah, eu não entendo direito esse negócio que a igreja não deixa. Que a igreja... Tá bom, quem sabe um dia você compreenda, mas enquanto você não compreende, você só obedece. Vai obedecendo que um dia você entende. E essa não é uma obediência injusta, que nos sufoca. Há 1000 razões para obedecer a Deus e à igreja. Há 1000 razões que me fazem devedor dessa docilidade para com as coisas. E sim, o Espírito Santo daí vai nos conduzindo, disse Jesus ali, versículo 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo da verdade, o Espírito de Deus, ele vos conduzirá à plena verdade dos elementos e das coisas da fé, e à plena verdade de Deus contida em cada coisa, contida em cada momento. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, Ele está nas coisas e nas pessoas e nos fatos. Ele está ali para ser contemplado, visto, amado e servido. E Ele está ali em coisas, pessoas e fatos para me tocar. E por óbvio, está para ser contemplado, amado e servido, está para me tocar no sacramento de modo sobremaneira na Eucaristia. Ele vos conduzirá à plena verdade. Quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente não capta, e por isso desperdiça, Deus que está nas coisas, Deus que está nas pessoas, Deus que está nos fatos da vida, Deus está.
E é o Espírito Santo que nos conduz e nos faz ver dentro das coisas. Um dos 7 dons do Espírito Santo é o dom de ciência, né? O dom de ciência é a capacidade de ver dentro. Porque o que a ciência faz? O que o cientista faz? O que um laboratório faz? Ele vê dentro, não é isso? Você manda lá uma gota de sangue, 2, 3 ml de sangue. O que sem a ciência a gente vê? Um líquido vermelho que a gente sabe que chama sangue. É isso que você vê. Está vermelho e é sangue. Mais do que isso, quem é que vê? Só a ciência. E a ciência é capaz de ver ali não sei quantos milhões de glóbulos, não sei do que, não é isso? É capaz de ver que ali dentro daquilo ali tem não sei quantos % de gordura, proteína, que o triglicéride está alto. Aí é a ciência que vê dentro das coisas. A gente vê o que? A gente vê um líquido, é água. É a ciência que vê que é H2O. Portanto, meus queridos, a vida fica muito pesada, ela fica muito triste, ela fica muito difícil de desejá-la até, sem a ciência de Deus. E é um dos dons do Espírito Santo. O dom de ciência, ver dentro, ver para além, ver sem engano, ver para além da dor e do preconceito, ver para além da futilidade, ver dentro. E aí, à medida em que eu vejo dentro, vem o dom da sabedoria, que é o quê? Organizar essas coisas e saborear. Mas veja, meus irmãos, o Espírito Santo vai nos conduzindo a uma verdade plena. Qual é a verdade daquilo que a gente tem vivido? Porque a gente luta dentro de nós mesmos com as coisas, não é? Por exemplo, todo homem luta com isso. Acabou de usar a toalha, ela está molhada. Existe uma inclinação, até física, de pegar esta toalha e simplesmente repousá-la sobre o objeto mais fácil e baixo, sem esforço nenhum, chamado cama, geralmente, né? E por ali ela fica. Mas aí, no banheiro, onde se tomou o banho e se enxugou, tem um preguinho, tem um ganchinho, tem alguma coisa ali, que foi comprada para pendurar a toalha. Qual é a verdade desse pós-banho, dessa toalha molhada? Existe uma verdade nas coisas. E quando não se submete à verdade, tem briga. Não é isso? Os pequenos fatos da nossa vida, eles têm uma verdade. Qual é a verdade? Percebe isso? E pegando desse fato bobo, vamos para fatos grandes da vida, nos nossos relacionamentos, nos momentos essenciais de algumas decisões da nossa vida. Qual é a verdade? O Espírito Santo nos leva à verdade. Ele nos belisca por dentro, ele nos revela as coisas, ele nos provoca as coisas. Está cansado, está estressado, está calor, saiu do trabalho, mulher, 2 filhos em casa, boteco, cerveja gelada. Qual é a verdade dessas 6 da tarde aqui? Se o sujeito é casado, ele tem mulher e filho, certo? Qual é a verdade agora? Acabou de ligar o carro, boteco e casa. Qual é a verdade? O problema nosso é que a gente quer fazer o que quer, não o que funciona. Esse é o ponto. Qual é a verdade? E aí, meus queridos, o Espírito Santo nos conduz à verdade. E a verdade, ela é exigente. Percebe? A verdade, ela nos exige. Verdade não é mamãe. Verdade não é vovó. Verdade não é sobremesa. Não é pudim de doce de leite, não. De leite condensado. A verdade, ela exige. A verdade, ela convoca. A verdade, ela chama. E o Espírito Santo vai nos mostrando essas coisas, nos conduzindo à verdade, às verdades da vida, a verdade de quem eu sou, do que eu devo. E é o Espírito Santo que nos dá força, impulso, esperança, fé, generosidade para corresponder ao que a verdade pede, ao que a verdade exige. E é nessa correspondência minha à verdade que existe a tal da paz, que existe a tal da alegria, que existe o tal do contentamento interior. As pessoas não correspondem à verdade, elas se negam à verdade e querem ser felizes, querem deitar e dormir, não vai ter sono, sabe? Quer ter felicidade, quer ter uma vida de contentamento. Não existe isso.
sem corresponder à verdade de Deus, que está dentro de fatos e pessoas. Estou precisando de dinheiro, estou apertado, estou apurado, e estou sem dinheiro porque alguém me passou para trás, porque alguém me prometeu e não cumpriu. Aí vem, sei lá, aquelas ideias: se eu vendesse esse carro, pegasse um mais simples, aí aparece um que quer comprar o carro que eu tenho, ele até compraria, mas eu descubro que ele está procurando um carro, que pode ser até o seu meu, mas com no máximo 80 mil quilômetros, mais do que isso ele já não compra. E o meu está com 102 mil, mas é novinho, eu cuido tão bem, está mais inteiro que carro de 80 mil. E eu estou precisando do dinheiro. Bobeira isso, um carro de 80 mil quilômetros, 100 mil quilômetros, bobeira. Quando o dono é bom, tanto faz. E eu estou precisando desse dinheiro. Qual é a verdade do fato? A verdade do fato é que esse carro tem 100 mil quilômetros rodados, não tem 80 mil quilômetros rodados. Qual é a verdade para conseguir esse dinheiro que eu preciso, que eu não tenho? Vai voltar lá o negocinho para trás? A verdade das coisas. Corresponder à verdade. E a verdade nos solicita, nos espreme e nos exige. Mas o Espírito Santo quer nos levar lá, à plena verdade. E quando vier o Espírito da verdade, vos conduzirá à plena verdade. Por quê? Porque ele não fala por si mesmo de Jesus, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim. E aqui está, o Espírito Santo é o catequista interior, né? A testemunha interior e o catequista interior da nossa vida. Porque, meus queridos, o semeador saiu a semear. E a semente cai na terra e ela será conduzida à plena verdade dela mesma, que é o quê? O que você é, semente? Você é um pé de limão, você é um pé de acerola. Existe uma verdade na semente, o Espírito Santo leva ali, não é? Conduz para frente. Portanto, meus queridos, quando a gente escuta a palavra de Deus, é preciso haver um encontro de duas unções: a do pregador e a do ouvinte. Se esse encontro não acontecer, algo vai ficar pela metade. O semeador saiu a semear, mas qual terreno recebe a semente? É aqui que está o ponto, não é? Então, quando a gente escuta a palavra de Deus, quando o padre desenha o evangelho assim, ó, isso é uma semente lançada. Agora, essa semente que cai dentro do seu coração, do meu coração, porque eu também estou ouvindo o que está sendo dito aqui, não estou só falando, isso precisa ser conduzido dentro de mim, maturado dentro de mim. E quem é que faz isso por mim? O Espírito Santo. Porque não adianta a semente ser a melhor se o terreno não tem nada para oferecer. Por isso, meus queridos, é o Espírito Santo quem nos ensina, testemunha, anuncia dentro de nós. O Espírito Santo deixa ali cozinhando dentro de nós. Ele vai curtindo aquilo dentro de nós. Então, meus amados, nós necessitamos do Espírito Santo. É por isso que a igreja nos ensina todos os dias a rezar: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Apreciar retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E quem aprecia retamente todas as coisas, pode pedir o quê? E gozemos sempre da sua consolação.